A paz do Senhor a todos, muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Góes. Mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouco da palavra. Muito bom ter você aqui comigo, sempre trazendo uma palavra dos céus, e hoje não vai ser diferente. A palavra de hoje que eu tenho para você é uma palavra que com certeza vai te confrontar, mas eu peço que você fique aí comigo até o final para que Deus possa fazer mudança por completo na sua vida, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. E nesse templo do Espírito Santo, o que é que ele encontra? Quando ele chega nessa casa, quando ele chega nesse templo, o que ele encontra? O que ele vê, né, de verdade? E eu quero ler com você o livro de 1 Coríntios capítulo 6, e aqui no capítulo 6, Paulo está indo contra as impurezas sexual e ele está falando exatamente que nosso corpo não é nosso mais, nosso corpo pertence a Deus, né? Agora o nosso corpo ele tem um dono, e esse dono é o nosso Deus. E o que você tem feito com esse templo? É isso que nós vamos falar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo agora não é algo nosso, mas ele pertence a Deus. Ele é para a glorificação de Deus. Ele é para a manifestação do Todo-Poderoso. E como que era no Antigo Testamento? Êxodo capítulo 25, nós vamos lembrar sobre o tabernáculo. E como que era o tabernáculo? O tabernáculo era onde Deus habitava no meio dele. Então, entre o tabernáculo, no meio do tabernáculo, Deus habitava no meio do tabernáculo. Então, o tabernáculo era assim, gente, montava e desmontava, né? Como o povo andava de forma nômade, né? Eles montavam e desmontavam esse tabernáculo e Deus habitava entre, né, o tabernáculo ali, isso no Antigo Testamento ainda. Veio então por Salomão, veio o templo, que era o templo de Salomão. Quando veio o templo de Salomão, agora sim nós temos a presença de Deus de forma sentida, de forma vista, né? O Antigo Testamento, tabernáculo entre o povo. Templo de Salomão é mais visual, então dá para ver, né? Ali dentro do templo, também do templo de Salomão. Agora, no Novo Testamento, nós temos Jesus, né? Está lá em João capítulo 14, nós temos Jesus como tabernáculo vivo, ok? Isso no Novo Testamento, certo? E ainda no Novo Testamento, após, né, o Pentecostes, nós temos o Espírito Santo. E agora, onde é que habita esse Espírito Santo? Exatamente, dentro de nós. Então, esse Espírito Santo, que antes estava no tabernáculo, né, Deus ali, na forma do Espírito Santo, que antes estava no templo de Salomão, que veio na representação de Jesus Cristo no Novo Testamento, agora não, agora ele habita dentro de nós, ou seja, nós somos hospedeiros do Espírito Santo. Dentro de nós deve haver a presença constante do Espírito Santo. Pensa comigo e leia comigo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, disse o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Percebemos aí a responsabilidade que é agora de nós sermos esse templo, de nós termos dentro de nós a presença do Espírito Santo. É um peso, é a responsabilidade de nós andarmos puro, de nós andarmos santificados diante de Deus. Eu quero ler com você também aqui 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Vai dizer assim:
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, ele agora, esta glória, ok? Essa glória que enchia o templo, que enchia o tabernáculo, esta glória habita dentro de nós, dentro de um vaso que é de barro, que é falho, mas esta glória, esse poder habita dentro de nós. Tem noção desta responsabilidade? Você tem noção desse compromisso que você tem agora diante de Deus? Agora não é Deus com você, é Deus em você. É Deus que habita em ti, é Deus que habita em você, no seu coração, na sua mente. É Deus que está em comando de tudo que você tem, de tudo. Agora você não anda mais por si só. Agora você não anda mais segundo o que você deseja, segundo a sua natureza, segundo a sua carne. Você tem um dono, você tem alguém que manda em você e que te orienta o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Deus, ele não se divide com ninguém. Deus, ele não quer dividir você com outra pessoa, muito pelo contrário. Deus, ele quer por completo. Deus, ele quer você por inteiro. Não adianta você chegar, não, eu quero uma parte ali da minha mente, uma parte do meu cérebro, uma parte do meu coração, uma parte do meu tempo. Deus, ele não divide você com ninguém. Esse templo é lugar de santidade. Esse templo não é lugar de comércios ou impureza. Ele é lugar de santidade. Santidade é estar separado. Separado do quê? Do mundo, das coisas desse mundo, das coisas do plano desse mundo. Isso é andar em santidade. Outra coisa, templo é lugar de culto. E culto é vida, Romanos 12:1, né? Que a gente sabe muito bem, eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui, Romanos 12:1. Então, templo é lugar de culto, de adoração, de louvor, de gratidão, de empenho, de vida. E claro, também, não poderia deixar de falar aqui, de manifestação. Por onde o templo anda, a presença também anda. Então, onde está o templo, as pessoas olham, não, ali tem um templo. Ali acontece algo diferente. Ali tem a marca. Ele é um templo ambulante, ele anda o tempo todo, ele carrega a presença, ele carrega a glória, ele carrega, sabe, a essência do Espírito Santo em qualquer lugar que ele vai. E como que eu honro esse templo? Adorando a Deus, em consagração, em santidade, em busca, jejum, leitura da palavra, me afastando do que não convém, saindo do meio daquilo que o templo não pode ficar perto. Sei que é difícil, mas é necessário. É necessário que nós nos afastemos, porque o templo que há em você, porque o templo que é você, ele não pode ser de qualquer maneira. E se nós tratarmos o templo de qualquer maneira, nós estamos profanando o templo. E a gente não pode fazer isso porque é pecado. Então que Deus, que o Espírito Santo de Deus possa estar cada dia mais nos moldando de acordo com o que Ele quer, com o que Ele deseja, para que a gente fique mais crentes, mais fiéis e mais temente à Tua Palavra. Que a Tua Palavra sempre é prioridade em nossa vida. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, a buscar a Deus e a Sua Palavra, para que a gente possa continuar sendo o templo do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, Pai, nós estamos aqui uma vez mais na Tua presença, Senhor. E nós te agradecemos, ó Senhor da glória, por tudo que o Senhor fez. Te agradecemos pela sua companhia, te agradecemos pela tua essência. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, pedimos que o Senhor conduza a nossa vida, Pai, para que nós possamos ser templos cheios do teu Espírito Santo. Para que nós possamos nos afastar daquilo, meu Pai, que nos afasta da tua presença. Para que nós não possamos ficar, Senhor, de acordo com o nosso querer e a nossa vontade, cheios da Tua presença, cheios de Ti o tempo todo, Senhor. Nós te agradecemos que o Senhor possa usar a nossa vida, usar os Teus filhos, usar-nos, ó Pai, para esse mundo que é tão cruel. Nós te agradecemos por tudo no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Quero pedir para você, claro, curta esse vídeo, compartilhe com alguém, comente.
Inscreva-se no canal, que é importante, para que outras vidas também sejam alcançadas pelo poder do nome de Jesus. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Um grande abraço, valeu, tchau!